Depois de você começar a colocar essa frase na ordem direta, ó, eu me referi, você tá com um olho no peixe, não é? Aí depois você vai ficar com outro olho no gato, ou seja, você vai ler essa frase, eu me referi, de olho no antecedente do pronome relativo, que é para completar a leitura com ele. Ó, eu me referi, agora complete, um olho no peixe, eu me referi ao assunto. Ou seja, o grande desafio é completar a frase com antecedente. Você deve estar falando assim, Adriana, eu não precisaria fazer isso não, porque eu já sei que a preposição aí que eu tenho que usar é a preposição a. Essa frase é fácil, quem se refere a. Nessa frase, você não precisa do passo a passo, talvez. Mas nas frases mais complexas, o que vai acontecer é que se você não utilizar esse quarto passo, você vai ficar que nem o outro lá, chutando preposições. Tipo, eu me referi de, eu me referi por, gostei. Eu me referi com, gostei também. Ele fica chutando preposição. Então, esse quarto passo serve para quê? Para você não ficar chutando preposição aleatória, que nem o outro lá. Quando você completa a frase com o antecedente do relativo, você acomoda a preposição adequada. Consegue entender? No final do exercício, eu vou voltar esse passo a passo. Eu vou ficar falando toda hora esse passo a passo. E no final do exercício, eu vou repeti-lo para ver se você internalizou. Aí sim, a gente vai para o pancadão de questões. Então, vem comigo. Ó, agora, vamos completar a letra A, né? Porque depois a gente vai para as outras usando o passo a passo. Então, vem, ó. Eu me referi, ó, um olho no peixe, outro no gato, ao assunto. Completei com o assunto. Então, eu vi que quando eu completo com o assunto, a preposição que eu vou utilizar é a preposição a. Então, quais são as opções? Eu me referi a, então vai ser a que, ao qual. Por que ao qual? Esse ao qual é o encontro da preposição a mais o, que é artigo e que acompanha esse pronome relativo qual. Não esqueça, os pronomes relativos o qual, as quais, eles vêm sempre com artigo. Então, toda vez que houver uma preposição, você vai unir essa preposição a ao artigo. Então, vai ficar ao qual. Então, as opções aí são a que ou ao qual. Dri, existe uma que seja melhor do que a outra? Não, as duas estão corretas. Tudo bem? Vamos embora para a letra B. Na letra B, você é feliz. Você nem precisa do passo a passo. Por quê? Porque você tem, toda vez que você tiver dois substantivos com ideia de posse, você já sabe... Adriana, como é que eu vejo a ideia de posse? Ó, rapidamente relembrando, ó. Dois substantivos com ideia de posse, quando você lê do segundo para o primeiro, ó, diretor da empresa. Tá aqui a ideia de posse, ó. Coloquei a preposição, vi a ideia de posse, ó. Então, quando eu vou, ó, do segundo para o primeiro substantivo e coloco a preposição de, vejo que é a ideia de posse, aí eu não preciso nem pensar muito. Vou usar o cujo. Beleza, já usei o cujo. Pronto, já escolhi o pronome relativo. Agora, como é que eu faço para saber se pede preposição? Eu olho sempre, então vamos lá, ó, eu olho sempre para a oração adjetiva. Esqueça o passo a passo. Você começa, na hora de ver se vai ter preposição ou não, você vai olhar sempre para a oração que vem após o pronome relativo. Depois você vai para o verbo. E aí você começa a organizar a frase a partir do verbo. Quando eu olho para essa oração aqui, vou ao verbo, eu vejo que o verbo não pede preposição. Que a única preposição que tinha aqui era essa preposição com a ideia de posse, mas o verbo não pede preposição. Então, ó, é o diretor da empresa é sério. Diretor é sério. Pede preposição? Não, já coloquei na ordem direta. Vi que não pede preposição, então é só o cujo. Agora eu vou para a letra C. Ó, letra C. De novo, eu tenho dois substantivos com ideia de posse. Como é que eu vejo a ideia de posse? Sempre lendo de trás para frente, ó. Diretor da empresa. Tá vendo esse da? Posse. Tô indo devagar para você fixar. Pronto, vi ideia de posse. Já escolhi o pronome relativo. Agora eu vou para regência com pronome relativo.
Regência com pronome relativo, ó, vou para o passo a passo aqui, ó. Não sei por onde começar. Olhe para a oração que vem após o pronome relativo. Então, vou olhar para ela, ó. A oração para a qual eu vou olhar é essa daqui. Segundo passo, vou ao verbo. Vou ao verbo. Tá, terceiro passo, estou fazendo passo a passo. Ó, vou ao verbo, começo pelo verbo, agora eu vou para o terceiro passo. Diante do verbo, pergunto pelo sujeito para poder colocar a oração na ordem direta. Então, vamos embora, vou fazer isso com você. Ó, que verbo, Adri? Esse aqui. É esse verbo, que é o verbo da oração adjetiva. Tá, pergunto pelo sujeito. Tri, por que eu tenho que perguntar pelo sujeito? Porque se você não perguntar, você não consegue entender a frase. Perguntar pelo sujeito é chamar o feito à ordem, sabe? É olhar para a frase da maneira ordenada, sabe? Então, tem que perguntar pelo sujeito, senão você não consegue nem raciocinar. Então, ó, fui ao verbo, perguntei pelo sujeito, agora é um olho no peixe, outro no gato. Como assim um olho? É assim, você vai completar a frase. Então, você está olhando para essa frase, mas depois você tem que completar com o antecedente do relativo para saber se vai pedir ou não preposição, para ver qual preposição você vai usar. Então, presta atenção, precisa aprender a fazer isso, ó. Eu conversei. Agora eu vou completar, eu tenho que completar. Completar é o mais difícil, ó. Cuidado para não perder a coordenação motora, ó. Eu conversei, como aqui são dois substantivos, ó, com o diretor da empresa. No caso do cuja, eu tenho que colocar a ideia de posse, ó. Eu conversei com o diretor, complete a frase, da empresa. Conversei com o diretor da empresa. Conversei com. Então, ó, eu vi que a preposição que o conversei pede, ó, conversei com o diretor. Dri, e a preposição da, o diretor da empresa? É a posse, que já está dentro do cujo. Então, a preposição que você vai ter que usar é o com. Eu conversei com o diretor. Então, vem. Com cujo. Tudo bem? O mais importante desse passo a passo todo é o final. É você completar a frase com o antecedente do relativo. Que nesse caso aí é a empresa, é o diretor da empresa. Quando você completa, esse é o pulo do gato. Você usa a preposição que vai se acomodar ali adequadamente. Então, ó, eu conversei com o diretor da empresa, conversei com cujo. E nesse caso aí só serve o com cujo, porque quando a ideia é de posse, eu só posso usar o cujo. Você aprendeu isso lá comigo. Tudo bem? Então, aproveite, faça devagar para depois a gente entrar a fundo nas questões. Vem, D. Bora para a letra D. No momento, sou homenageado, fico triste. Beleza. Bom, primeira coisa que eu faço é olho para a oração que vem, não perder a coordenação motora. É olhar para o que vem depois do pronome relativo. Olho para essa oração. Aí eu vou ao verbo. É o verbo que começa a organizar minha vida. Então vem, ó. Eu, pergunto pelo sujeito. Eu sou homenageado, ó, um olho no peixe, outro no gato. Complete a frase, ó. Eu sou homenageado, complete a frase com antecedente do relativo. Eu sou homenageado no momento. Eu sou homenageado no momento. Sou homenageado em. Quando eu completo a frase com antecedente do relativo, aí eu acomodo a preposição adequada. Que nesse caso é a preposição em. Então, vamos lá. Quais são as opções? Eu sou homenageado em. Então, ou eu uso quando, porque o quando é aquele que eu uso quando o antecedente tem ideia de tempo. Ou eu uso em que, porque eu sou homenageado no momento, sou homenageado em. Ou no qual. Por que no qual? Preposição em mais o de o qual. Em mais o no qual. Tudo bem? Show! Vamos embora para a letra E. Vamos embora que a cada frase a complexidade aumenta. Aí está a pessoa, sempre respeitei. Tá, primeiro passo, não perder a coordenação motora. Olhar para a oração que vem após o pronome relativo, que é a chamada oração adjetiva. Segundo passo, vou ao verbo. Quando eu vou ao verbo, eu chamo o feito à ordem. Ou seja, primeiro pergunto pelo sujeito, eu.
E aí, ó, já coloco a frase na ordem direta, indo para o último passo. Último passo, ó, eu respeitei. O último passo é um olho no peixe, outro no gato. Você vai completar a frase, você vai colocar essa frase na ordem direta, completando a frase com o antecedente do relativo. Olho no peixe, outro no gato, ó. Eu respeitei a pessoa. Eu respeitei a pessoa. Pronto. Quando eu completo a frase com o antecedente do relativo, eu respeitei a pessoa, eu vejo que o respeitar não pede preposição. Esse a é artigo. Eu respeitei a pessoa. Ele não pede preposição. Então, ó, eu respeitei o menino. Coloque menino ao lado para ver se pede preposição. Não, você não fala eu respeitei ao menino, você fala eu respeitei o menino. Então, quais são as opções? Eu vejo que esse verbo é transitivo direto. Quem respeita, respeita alguém, respeitei a pessoa. Então, as opções são que é o coringa, a gente pode usar com antecedente coisa ou pessoa. Quem? Eu posso usar o quem sem preposição? Não, não posso. Nós vimos isso. O quem, ele tem sempre que vir com preposição. Próxima opção, perfeita, a quem. Adriana, por que a quem estaria certa? Por quê? Porque o quem é sempre preposicionado. Se ele é sempre preposicionado, e se esse verbo não vem com preposição, não pede preposição, por que eu vou usar essa preposição? Por causa do quem. Então, esse é o objeto direto preposicionado. Eu usei a preposição por quê? Eu usei porque o quem tem sempre que vir preposicionado. Então, a quem está certo. Ó, o quem estava errado, porque estava sem preposição, mas o a quem está certo. No objeto direto preposicionado, que é o que você vai estudar mais adiante comigo, você vai ver o seguinte, que a preposição ela não é obrigatória. O verbo não pede. Quem respeita, respeita o menino, nesse caso aqui. Mas ela veio por quê? Ela veio porque eu queria usar o quem. Então, o objeto direto preposicionado é isso. Ele vem com uma preposição porque ali, naquele caso, a frase precisava. Mas o verbo não pede. Quem respeita, respeita alguém, respeita o menino. Tudo bem? Show! A gente está marcando aqui todas as possibilidades de reescritura. Você está aprendendo a fazer reescritura com pronome relativo. Então, ó, posso usar o que? Posso usar a quem? Posso usar a qual? Posso? Posso. Adriana, mas esse a do a qual é igual ao a do a quem? Vou até colocar, ó, vou até marcar aqui para você, ó, os dois as. Qual é a diferença do a do a qual para o a do a quem? Esse a do a qual é o artigo. Você aprendeu comigo que os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, eles vêm sempre com artigo. Então, tá beleza. Esse a qual tá beleza, porque eu usei o qual é sempre com artigo. Já o a do a quem, não. Ele era, você viu lá, ele era preposição. Aliás, não preciso nem colocar, que eu já coloquei ali. Tá bom? Não com o a do qual com a do a quem. Tá. Posso usar o a que? Então, posso usar o a que? Não, por quê? Porque esse a do a que é preposição. E esse verbo respeitar, ele não pede preposição. Quem respeita, respeita o menino. Entendeu? Então, tá errada essa opção, porque o a que está preposicionado e o verbo não pede. Tá, Adri? Não pede, mas o a quem podia. O a quem podia por causa do quem. O quem, ele é sempre preposicionado. Mas o a que não. Aí o a que tá errado, porque aqui eu estou usando uma preposição que o verbo não pede. Entendeu? Então, ó, para fechar essa frase, marque aí comigo as opções que ficaram corretas. Que, a quem, que é o objeto direto preposicionado, porque o quem é sempre preposicionado, e a qual. Tudo bem? Tá comigo? Show. Próxima. Adriana, o que eu estou fazendo aqui nessas frases mesmo? Você está aprendendo regência com pronome relativo para se preparar para as questões de reescritura das grandes bancas, dos grandes concursos, em que as bancas ficam perguntando se a troca do que por a quem manteria a frase gramaticalmente correta e com o mesmo sentido. Se a troca do que por a qual. Então, é para isso que a gente está se preparando aqui.
Tá entendendo para onde a gente vai, né? Bora para a letra F. Na letra F, bom, primeira coisa que eu vejo é que há dois substantivos com ideia de posse, ó, relatório e diretor. Toda vez que eu vejo dois substantivos com ideia de posse, lembrando que a ideia de posse a gente vê de trás para frente, ó, relatório do diretor. Toda vez que houver ideia de posse, eu só posso usar o cujo. O cujo é o único que traz ideia de posse. Beleza. Depois de optar pelo cujo, agora eu vou pensar na preposição. Então, vamos embora para o nosso passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro passo, olhar para a oração adjetiva. Não perder a coordenação motora. Não é para ficar lendo a partir daqui, não. Não, é para ler, na hora de você escolher a preposição que vai entrar aqui, você tem que dar foco à oração adjetiva, é para ela que você vai olhar. É ela que vai determinar a preposição que você vai olhar, então é para aqui que você vai olhar, tudo bem? Segundo passo, vou ao verbo. O verbo é o começo de tudo. Vou pro verbo, cadê o verbo? Vou mudar de cor aqui, ó. Gostou, achei o verbo. Terceiro passo, perguntar pelo sujeito. E começar a colocar a frase na ordem direta. Ninguém gostou. Último passo. Um olho no peixe, outro no gato. O olho no gato é para a gente completar a frase com o antecedente do relativo. Então, vem, ó. Ninguém gostou. Agora complete. Do relatório do diretor. Ó, vou escrever aqui para você, ó. Para você entender, ó, a frase, como é que ficaria. Ninguém gostou. Agora complete, ó. Do relatório do diretor. Quando eu digo ninguém gostou do relatório, blá, 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 ninguém gostou do relatório. Ninguém gostou de. Nesse caso, são duas preposições que aparecem aí quando você coloca a frase na ordem direta, um olho no peixe, outro no gato. Ó, ninguém gostou do relatório do diretor. São dois, você percebeu? Do relatório do diretor. Só que um deles é a posse do cujo e o outro é a regência do verbo. Não esqueça, eu já te ensinei isso, e isso que eu vou falar aqui vai te ajudar muito nas questões, vai por mim. São mantras que te ajudam a não perder a sanidade lá nas questões. Cujo tem sempre uma preposição de dentro dele. Vou repetir, eu falei isso já, mas vou ficar repetindo como se fosse um mantra. O cujo traz ideia de posse, não traz? Então, o cujo tem sempre a preposição de dentro dele. O cujo tem sempre uma preposição de dentro dele. Isso significa que, toda vez que você perceber que há uma preposição, ó, ninguém gostou do relatório do diretor, a preposição com ideia de posse é do cujo. Senão você vai lá perder na questão, você vai perder a coordenação motora. Caramba, são duas preposições, ninguém gostou do relatório, do diretor. Ai, meu Deus, não sei que preposição eu vou usar. Uma é do cujo, uma já é a ideia de posse, entendeu? Então, ó, ninguém gostou do relatório, beleza, é a preposição de do gostou, do diretor, que é a preposição de do cujo. O cujo tem a preposição de embutida, escondida nele, entendeu? Tá ligado? Então vem, ó. Ninguém gostou do relatório do diretor, então ninguém gostou de cujo. Bora mais. Letra G. Vamos lá, ó. Quero escolher a preposição adequada, a preposição que vai anteceder o relativo. Então, como é que vai ser? Ó, primeiro passo, olhar para a oração adjetiva. Oração adjetiva é aquela que vem após o pronome relativo. Eu olho para ela. Então, vem comigo. Ó. Olho para ela. Primeiro passo. Segundo passo, começo pelo verbo. Vou ao verbo da oração adjetiva. Terceiro passo, pergunto pelo sujeito para começar a chamar o feito à ordem. Colocar a frase na ordem direta. Eu morei. Quarto passo, olho no peixe, outro no gato. Completar a frase com o antecedente do relativo. Então, olha, complete a frase. Vai. Eu morei. Complete a frase. Complete. Vai. Adriana, por que você fica dizendo esse negócio de um olho no peixe e outro no gato? Porque o outro lá que não tem coordenação motora, ele não sabe o momento de completar a frase. Ou seja, eu morei... O outro lá vai ficar assim, ó. Eu morei de...
gostei, porque eu posso morar de favor. Eu morei para, gostei, eu morei para ser feliz. Se você começar a chutar a preposição de, para, tudo vai ficar bonito. Eu morei de, favor. Eu morei para ser feliz. Eu morei com, gostei também, morei com minha mãe. Entendeu? Se você ficar chutando preposição, tudo. Eu tô falando aqui, você ainda é feliz. Quando a gente for para as frases grandes, o outro lá vai ficar curtindo as preposições. Eu morei com, eu morei de, eu morei para. Você não, que tá com um olho no peixe, outro no gato, você vai completar a frase com o antecedente do relativo, em vez de ficar chutando preposição. Então, em vez de você ficar, eu morei em, para, com, você completa a frase, olho no peixe, outro no gato. Eu morei, olha agora para o antecedente do relativo. Eu morei, o antecedente é cidade. Então vai, complete a frase, complete a frase. A gente completa a frase, então, que é para não chutar a preposição, né, Dri? Eu morei na cidade. Pronto, completei. Eu sou feliz, matei a questão. Eu morei na cidade. Morei em, então, vamos embora lá. Quais são as opções corretas? Onde? Pode, pode. Porque o antecedente é lugar. E o onde, ele tem sempre a preposição em dentro dele. Tudo bem? Onde é a preposição em. Então, tá lindo. Aonde pode? Não. Porque esse aonde é só quando o verbo pede preposição a. Em que pode? Pode. Em que? Morei em. Na qual pode? Pode, porque esse na qual é em mais o a de a qual. Tudo bem? Entendi. Show. Donde não dá, porque o donde é a preposição de. Tá legal? Letra H. Esta é a cidade. Ó, você viu o que eu fiz? Cara, foi distração. Desculpe. Eu tô fazendo que nem o outro lá, começando a ler a frase do início. Você viu o que eu fiz curtindo a frase letra H? Esta é a cidade. Não, Adriana, para. Não é nem para ler o início do período. Que quando a gente... Adriana, quando a gente for resolver as questões mesmo, VUNESP, CESP, FGV, não dá para começar do início. Você viu que eu tive uma recaída aqui, eu comecei a ler do início? Não. Primeiro passo é foco na oração adjetiva, que é a oração que vem após o pronome relativo. É para ela que você olha. Ou seja, não é para ficar curtindo o início do período, para não perder tempo e não se enrolar. Segundo passo, vou ao verbo. Segundo passo, vou ao verbo. Nesse caso, eu tenho uma locução verbal. Gosto de ir. Beleza, eu olho para a locução verbal. Segundo passo, vou ao verbo. Que, nesse caso, é a locução verbal. Vou até colocar aqui para você. Locução verbal. Terceiro passo, chamo o feito à ordem. Pergunto pelo sujeito, ó. Eu gosto de ir. Tá, então, eu gosto de ir. Beleza. Quarto passo, um olho no peixe, outro no gato. Quarto passo é, agora olhar para o gato. Ó, eu gosto de ir olhando, completando a frase, que é para não perder a coordenação motora. Ó, eu gosto de ir, complete a frase com o antecedente do relativo. Vai, vai, vai. Eu gosto de ir à cidade. Ó, você poderia dizer, eu gosto de ir à cidade. Eu gosto de ir para a cidade. Posso dizer, eu gosto de ir a, eu gosto de ir para a cidade. Nesse caso aí, as duas preposições estariam corretas. Você pode ir a ou para. Então, vamos embora lá. Onde pode? Não. Onde tem o em dentro dele. E o que eu quero é a preposição a ou para. Aonde eu posso? Sim, porque o aonde é a mais onde. Eu gosto de ir a. Então, tem que ter a preposição a. Tudo bem? Então, aonde eu posso... A qual eu posso? Sem crase, não. Teria que vir com acento indicativo de crase. Por quê? Porque seria o a preposição mais o a artigo de a qual. Então, teria que vir com crase. Sem crase tá errado. Tá bom? Então, vamos lá. Para a qual eu posso? Sim, porque você pode ir a ou você pode ir para. As duas opções estão corretas, tá? As duas opções estão corretas. Você pode ir a ou para. Tanto faz.
Só há uma pequena mudança de sentido. Consegue perceber que há uma pequena mudança de sentido? Você não se lembra, não, cara, isso é velho. Acho que você não pegou essa época. Que a gente ficava assim, quando queria mandar a pessoa para aquele lugar, a gente falava assim, você quer ir a ou para? Nunca viu isso? Quando você fala assim, você quer ir a, você está mandando a pessoa. Quando você manda para, é porque você não quer mais saber da pessoa. Quando você manda a, é porque a pessoa vai e volta. Vai e volta, mas vai. Quando você manda para, a pessoa não volta. Ou vai ficar lá muito tempo. Então, o a e o para, eles indicam lugar. A diferença é que o a, você vai e volta. E o para, você não volta. Ou fica lá um bom tempo. Então, lembra essa piada, não? Mandar para é a solução, às vezes. Então, ó, você pode ir a, você pode ir para. Nesse caso, para qual, tá, beleza. E o que pode? Não. Que sozinho, não. Teria que ser a que. Esta é a cidade, aqui gosto de ir. Por quê? Porque quem gosta de ir... Olha o olho no peixe, outro no gato. Gosto de ir à cidade. Faltou a preposição aqui. Teria que ter a preposição. Então, de todas as opções corretas, vamos embora lá. Quais foram? Ó, onde? Então, ó, vou marcando aqui com marca-texto para você se organizar aí, ó. Onde pode? Desculpe, onde não. Ó, aonde e para qual? Somente essas duas corretas. Tá bom? No primeiro caso, aonde você está indo a. No segundo caso, você está indo para. As duas viáveis. Beleza. E a letra I. Esta é a cidade. Vem os visitantes. Olha eu lendo desde o início com recaída. Ó, então vamos lá. Primeiro passo. Ir à oração adjetiva. Não precisa ler desde o início. Segundo passo, vou ao verbo. Chamo o feito à ordem, organizo a partir do verbo. Aproveite a última frase. Última frase. Vou ao verbo, é o segundo passo. Terceiro passo, pergunto pelo sujeito. O sujeito, nesse caso, está aqui, ó. Os visitantes vêm. Os visitantes vêm. Quarto passo. Um olho no peixe, outro no gato. Um olho no peixe, outro no gato. Vem. Os visitantes vêm. Agora o olho no gato. Ó, complete com o antecedente do relativo. Os visitantes vêm. Quando eu completo com o antecedente do relativo, ó, os visitantes vêm da cidade. Eu posso dizer, vem da cidade. E eu posso dizer, vem à cidade. Complete só para você ver que as duas seriam cabíveis, ó. Os visitantes vêm da cidade, que eles podem vir da cidade, ou eles podem vir a ela, vir à cidade, tipo, venha a São Paulo, ou eu venho de São Paulo. Então, aqui nós temos o verbo vir, que aceita tanto a preposição a, indicando destino, quanto aceita a preposição de, indicando origem. As duas seriam corretas. Os visitantes vêm da cidade ou os visitantes vêm à cidade. Então, vamos embora lá. Vamos achar aqui, vamos comigo, completar com as opções possíveis. Ó, onde pode? Não. Onde tem o em dentro dele. Não posso em. Ou é a ou de. Aonde posso? Sim. Os visitantes vêm à cidade. Beleza. Donde pode? Donde pode? Pode, ó, os visitantes vêm de. O donde é o de. Mas onde? Você sabe disso, já falei isso, né, ó. De onde? Tudo bem? Então, ó, aonde, donde, em que pode? Não, não pode por causa do em. E do qual pode? Não, não pode porque o antecedente é feminino. Então, não pode do qual, teria que ser da qual. Tudo bem? Então, ó, organizando sua vida aí na letra I. Na letra I, as opções corretas são: esta é a cidade aonde vem, ou esta é a cidade de onde vem. E é claro que nas questões de reescritura, a troca de uma pela outra, nesse caso aí, geraria mudança de sentido. As duas são corretas. Você pode vir a ou você pode vir de, mas vai mudar o sentido, né?
Um é origem, outro é destino. Tá bom? Olhe para mim. O que você aprendeu comigo neste vídeo? Adriana, eu aprendi a pensar regência com pronome relativo. E aprendi o passo a passo. Então, vamos fechar recapitulando o passo a passo para você internalizá-lo agora no treinamento que virá com questões. Então, vem. Primeiro passo é, aprendi, ó, recapitulando para fechar o vídeo. Aprendi que não é para ler desde o início. Então, nesse primeiro passo, eu aprendi que eu tenho que ter coordenação motora. Que o outro lá vai ficar lendo a frase desde o início lá do período, mas eu não. Eu isolo. Eu olho só para a oração que vem após o pronome relativo, que é a oração adjetiva. Ou seja, nesse primeiro passo, então, eu aprendi que não perder a coordenação motora é essencial. Por quê? Porque se eu olhar para o lugar errado, ferrou. Então, eu tenho, toda vez que eu estiver diante de uma questão, que eu tenho que escolher a preposição do pronome relativo, eu vou olhar para a oração que vem depois dele. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois de olhar para essa oração adjetiva, depois de isolá-la, eu faço o quê, Adriana? Você começa pelo verbo. O verbo da oração adjetiva. Aí o segundo passo é começar pelo verbo e, a partir dele, começar a colocar a frase na ordem direta, que é o terceiro passo. Perguntar pelo sujeito. E aí colocar a oração na ordem direta. Por fim, você vai ao quarto passo, que é o mais importante, que é o que eu vou usar mais agora com você nas questões. Porque aí você vai colocar a oração adjetiva na ordem direta, completando a frase com antecedente do relativo. Então, você aprendeu que o olho no peixe, outro no gato é, quando você tiver que escolher a preposição adequada ali para aquela lacuna, você vai completar a frase com antecedente. Um olho no peixe, outro no gato. Para não ter que ficar chutando preposição. Quem mora, mora em. Quem mora, mora de. Porque se você chuta a preposição, tudo parece certo, tudo parece possível. Mas quando você completa a frase com antecedente do relativo, você consegue achar direitinho a preposição que você quer ali para completar a lacuna. Entendeu? Tá preparado para cair dentro agora das questões? Eu fecho esse vídeo lembrando, eu sempre tive problema de coordenação motora. Então, se você é uma pessoa que tem problema de coordenação motora, seja bem-vindo, porque eu sou daquelas que coordenação motora é o meu fraco. Por isso que eu sou tão chata com coordenação. Eu aprendi coordenação motora, eu vigio, porque eu sou a primeira a perder coordenação motora. Então, assim, eu sou daquelas que eu perco coordenação motora desde a aula de dança, o cara vai para um lado, eu vou para o outro, até no raciocínio. Se ninguém me disser o passo a passo, em tudo, eu fui assim. Eu precisava de um passo a passo para ver a lógica, porque naturalmente eu perdi a coordenação motora. Descoordenada era eu. E aí, à medida que eu fui ordenando, sistematizando, aí eu comecei a entender que se eu fizesse isso, eu internalizando o passo a passo para tudo que era difícil para mim, eu não perdi a coordenação motora. Então, o passo a passo, ele serve para as pessoas descoordenadas. Se você é coordenado, não precisa de passo a passo, você é feliz. Tudo bem? Roda a vinheta e vambora cair dentro das questões.